Seguidor da Rádio TV Cidade, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate na Cidade. Hoje iremos falar um pouco sobre música, comunidades e emancipação de jovens e mulheres. Para isso, temos aqui no nosso estúdio, aqui na Rádio TV Cidade, a Maria de Santos, que é economista, editora e também é da luta social, tem desenvolvido um projeto muito interessante tem a ver com a promoção da paz e independência da violência e também temos a professor universitário, sociólogo, David Souza, dispensa apresentações, né? E na Rio, como já si, tens um projeto novo. Já, o que é isto? Bom, FIAC é o Festival Internacional das Africanidades, da Criolidade e das Cidades Afrocriolas. É um projeto que pretende trazer as múltiplas dimensões da vida, desde o ambiente, paz, gastronomia, música, dança, cultura, espiritualidade, para criarmos uma nova agenda para cidadãos do século XXI, que também permite um diálogo intergeracional e que tenta valorizar a cidade velha como berço da nacionalidade e também Cidade da Praia como um território pujante, porque Cidade Velha e Cidade da Praia só constituem um território eh, sul de Santiago e que se complementam. Cidade Velha, pelo seu passado histórico, riqueza, interação com outros povos e culturas, do início, através da violência e escravatura, mas mais tarde, através da reelaboração das próprias contribuições que outros povos, sobretudo africanos, deixaram em Cabo Verde, e também por ter sido um espaço que se conectou com a África e Américas, nem tudo foi um mar de rosas na Cidade Velha. Portugal e Espanha usaram a Cidade Velha para a colonização das Américas, e a colonização é um projeto violento, negativo, que expiu muitos povos africanos da sua cultura e identidade. Mas os que ficaram cá reelaboraram a cultura cabo-verdiana e hoje temos uma cultura interessante, de matriz africana, e há também com a Europa e outras influências, e em termos de música, língua, gastronomia, identidade, é uma cultura que deve ser apreciada e que pode também servir para uma agenda cultural transnacional e, sobretudo, para trazer uma rede de cidades que no passado tiveram, até certo ponto, uma ligação histórica com Cabo Verde. Só falar de quais cidades? Cidades que participaram também no tráfico transatlântico. Temos Luanda, Maputo, Bissau, Cacheu, Cartagena na Colômbia, temos cidades nas Américas, Rio, Bahia, temos nas Caraíbas, Antilhas, Martinica, Cape Town, Porto Vasco da Gama, para ir para a Índia, passou por cá, Brasil. Então, cidades do mundo que têm esta memória histórica e que Cidade da Praia e Cidade Velha querem albergar a sede destas cidades para permitir trocas culturais, trocas académicas, circulação de artistas, de projetos, comércio, etc. E este projeto foste tu quem desenhaste? Sim, E quem está contigo? o projeto foi feito já em Angola, já há muito tempo, quando eu vivia lá, 2008? 2008. Já ficou 17 anos engavetado, porque é preciso ter diálogo, partilhar. E o Ministério da Cultura atual, o ministro gostou muito do projeto, a Câmara da Praia, a Câmara da Ribeira Grande de Santiago, as associações Pelourinho, o Ateliê Beto Diogo. Então é um diálogo e associações de imigrantes e alta autoridade para a imigração. Queremos dar espaço a este diálogo, trabalharmos juntos, criarmos maior solidariedade cultural e permitir que criemos algo que faça brilhar Cabo Verde, essas cidades, no cenário cultural mundial. A Maria de Céu, peço desculpas, deveria começar pelas mulheres, né? A minoria, é tudo sem filo na ri. Queria-me falar, mas tu também estiveste também pouco tempo nos Estados Unidos, acho que chegaste hoje, não é? Ontem, dos Estados Unidos. O que é que lá foste fazer? É assim, primeiro dizer que aqui estou representando as mulheres Multiplicador Cidadania, que é uma organização criada aqui na cidade da Praia e também em Santa Cruz, pela Associação
cabo-verdianos lutam pelo BBG. Costumo dizer que somos como um filho dessa associação, porque é graças mesmo à associação e parceria com uma instituição no Brasil e também uma federação na Suíça, é que hoje temos a informação para passar para a comunidade. Estive nos Estados Unidos, sim, durante 45 dias, e é graças mesmo ao protocolo assinado entre a associação, e aqui agradeço à presidente dessa associação que confiou em mim para ir para os Estados Unidos para receber mais ensinamentos e vir transmitir aqui em Cabo Verde. É graças a esse protocolo que já iniciou no ano passado, já somos 4 que já foram, no ano passado já foram 2 pessoas, é por Fomos Lei, e é uma instituição que dedica também a trabalhar com vítimas da violência doméstica e também com agressores, que é uma parte que aqui em Cabo Verde para nós é mais novo, né? Aqui em Cabo Verde dedicamos mais às vítimas, mas os agressores muitas vezes ficam um pouco de fora. E esses agressores, quem os manda? Não é eles que escolhem, é justamente o tribunal. É como uma forma de dizer, vamos dar um momento para receber informações para ver se é possível mudar. Caso não mudar, já sabes que tens de ir para a cadeia. E esses agressores, quando vão lá para receber informações, que eu que falo mais agressor porque é algo de mais novo em Cabo Verde, eles têm que pagar uma quantia, não vão lá de graça, e, claro, se não mudar, já da próxima vez terão que ir para a cadeia. Então, são muitas coisas novas nos Estados Unidos que nós aprendemos. Fui eu também uma vereadora da Ilha de Fogo. Foram momentos de muita aprendizagem. Acredito que as informações vão nos levar não só para a associação, mas também para os outros espaços, nomeadamente ligado à legislação, que pode também incorporar certas coisas na nossa legislação, como forma também de mudarmos, né? E como forma de levar também os agressores a repensarem, mas com ação, com conversa, com diálogo e não só com punição, porque às vezes vamos punir a pessoa e a pessoa continua igual, mas vale dar informação e trabalhar com essa pessoa e saber mesmo as causas, a origem dessas pessoas para entender melhor porque atuam dessa forma. E já que estamos a falar de violência, nos últimos tempos tem havido uma série de produção de músicas a que passam mensagens violentas e sem conteúdo. Então, como explicar que artistas com letras violentas ou com pouco conteúdo educativo tenham influência sobre os jovens? Olha, eu tenho um jovem em casa, eu tenho um filho de 19 anos, eu tenho um filho também de 13. Eu nessas coisas eu sou uma mãe e o meu marido também, nós trabalhamos muito com isso, mostrando porque não ouvir música que acrescente valor, né? O jovem, já sabes, pode não ouvir em casa, mas vai ouvir no vizinho. Eu acho que há necessidade de nós pensar na sociedade que temos nesse momento. Então, com essa sociedade, se nós tivermos pessoa, porque os jovens às vezes vão mais pelo exemplo dos artistas, dos jogadores, do que dos próprios pais. Muitas vezes nós falamos que a família tem, de certa forma, não diria culpado, mas tem que repensar a sua forma de atuação neste momento. Eu acho que não. Nós, as famílias, nós atuamos. A família, talvez, por questões de trabalho, muitas vezes deixam de parte essa parte que é a educação dos filhos. Mas muitas pessoas educam bem os seus filhos, mas os filhos, quando chegam lá fora, a sociedade muitas vezes está muito mais agressiva, né? Então, eu, do meu ponto de vista, enquanto mãe, acho que a necessidade dos artistas e jogadores, e não só artistas, mas a nível também de desporto, repensarem a forma que atuam, porque os jovens estão a pensar neles, os jovens veem neles, né? Essas músicas que trazem muitas vezes falar de droga, falar de álcool, que seja assim, que seja falado, mas numa forma de educar, de mostrar ao jovem que isso não é caminho, né?
de mostrar o jovem que há coisas que nós não devemos seguir porque nos podem prejudicar, trazer mensagem que leva o jovem a pensar, mas a crescer, porque nós todos como pais, nós estamos de acordo que os artistas trazem informações, mas para levar os nossos filhos a crescer. E disso eu gostaria de dizer uma coisa, enquanto mulher multiplicadora da cidadania, mas já também a Associação VVG, a associação, principalmente a senhora Presidente, em parceria com uma escritora brasileira, que é Isanete, e também a Ineida, que é a Ineida que eu já tinha aqui falado, que é uma cantora, materializamos várias ações, onde a Ineida traz músicas que têm muito a ver com a violência, mas no sentido de erradicarmos a violência. A senhora Isanete tem vários poemas ligados à mulher, que mostra também essa parte da desconstrução de género e também a parte da associação que nós materializamos, é verdade, levamos a Santa Cruz, levamos a Jamaica, já levamos aqui na praia, por exemplo, com as pessoas as pessoas com deficiência, também fizemos ações dessa natureza, mas são músicas que trazem conteúdo positivo para melhorar. Por isso eu diria, enquanto ativista social, nós somos um país de música, mas os músicos têm que repensar, principalmente aqueles que trazem informações que não abona e não traz, não acrescenta valor aos jovens. Nelly, Maurício, disse que nós somos um país de música, nessa questão do conteúdo das músicas, porque há muitas pessoas que lá falam de sexo de forma abertamente e sem filtros, né? Mas há quem diga que as músicas cabo-verdianas sempre falaram de sexo, mas de uma forma subtendida. Não sei se consegue fazer esta análise, consegue comentar um pouco sobre esta questão. Sim, Cabo Verde, a música tem uma importância muito grande porque a música está em todos os rituais da nossa vida, nascimento, morte, festa, casamento. E Cabo Verde tem uma tradição de grandes artistas, compositores. Cada época vai tendo o seu estilo. Temos música de qualidade e tem também surgido certos artistas e músicos que muitas vezes estão mais preocupados com o número de seguidores, de fãs, agora que temos as plataformas digitais como o YouTube, cada like dá uns cêntimos de dólares, então as pessoas estão mais preocupadas com o sensacionalismo, hum, o número de ouvintes e de internautas que interagem com as suas produções. E nisto sabemos que há certos tipos de mensagens que passam. O sexo, não se esqueçam que vivemos numa sociedade pornográfica, no sentido em que das coisas que mais vendem no mundo é a pornografia. Eu não vejo pornografia, não consumo. Como adolescente consumi, porque todos nós passamos, mas a partir do momento que eu ganhei consciência, não vejo e digo às pessoas para não verem, porque até numa relação entre casal, a violência baseado no género também advém da violência, tem a tipologia de violência sexual, física, e a pornografia incita a violência. Não é carinho, é aquele sexo bruto, etc. E esta pornografização da música, dos clipes, dos vídeos, vê-se nos clipes. E isto tende a chamar a atenção, porque o sexo vende, né? E isto, de facto, não é uma boa referência para a juventude e não tem nada a ver com a tradição dos grandes compositores. Cabo Verde tem mornas, funaná, coladeira, batuque. E esta cultura do vazio preenchido às vezes com imagens pornográficas, a sexualização da mulher, sexualização da criança, devemos refletir e evitar, e também exposição da violência, armas, cultura de gangues. Podemos ver que isto já é uma influência, uma socialização com os vídeos dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa, que é uma cultura que até os próprios criadores não sabem, mas que é uma cultura imposta pelos grandes mídias
para controlar, às vezes, os jovens e um ethos comportamental que nem sabem que são vítimas. Eles apropriam-se desta imagem que grandes canais divulgam, que é tipo o estilo de vida moderno, avançado, do bad boy. Isto não ajuda. Nós somos um país pacífico. Agora, há outro lado, a música que apela, critica a injustiça social, a pobreza, a falta de saneamento, que rapidamente alia-se a esta cultura de gangues que mistura tudo. Às vezes o jovem que está a cantar as injustiças mostra uma arma. É tipo contra o sistema, contra a bandilónia, mas está a pregar violência e os jovens seguem. Então, devemos refletir, não condenar assim a priori, mas ver que a música é um veículo para Que soluções podemos ter, na verdade, para chegar perto desse jovem que é de canta contra a violência, é de mais que mostra armas e dialogar e sensibilizar que eles também são vítimas da violência simbólica, da violência física, da pobreza, da exclusão e vítimas desta violência simbólica que apropriam-se da cultura dos Estados Unidos, dos guetos e de outras realidades que não têm nada a ver connosco. E da identidade. Esses jovens estão em grupos que partilham esses valores e sentem que têm um projeto comum e querem visibilidade, é realizar-se pelo número de likes e visualização. Então isto mostra que é preciso sensibilizá-los de que o verdadeiro ser, a essência deles é muito, tem valores e que não é preciso que podemos nos afirmar através de valores como paz, amor, trabalho comunitário, criatividade saudável, e não só pela violência, pela sexualização e por cultura de gangues ou grupos rivais. Acho que esta cultura negativa que o cinema, o MTV vendeu e os clipes norte-americanos não tem ajudado e podemos revalorizar a nossa identidade, as nossas identidades. É interessante porque esses jovens que apregou a violência também gostam de personagens como Cabral, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah. Precisam ler mais esses autores para ver que esses influencers antigos, como Cabral, Luther King, Titina Silá e outros, são influências que tinham um projeto de libertação do homem, das mulheres, de progresso, de felicidade, de emancipação, de luta contra a violência contra mulheres, para a inserção e inclusão das pessoas. Também podem beber nesses indivíduos e refazer o seu projeto de vida, porque crime, sexo em demasia, álcool em demasia tem consequências para a saúde. O afeto diminui quando eu só penso em sexo, não valorizo a mulher, não construo uma família. Então, são valores também que devemos trabalhar e dialogar. Nos últimos tempos tem havido um fenómeno chamado MCs aqui em Cabo Verde, cada dia surge um, e que os nomes são todos interessantes. Não sei se acompanha este fenómeno. O que acha desses MCs? Eu, em relação a isso, realmente acho que todos as famílias que têm jovem em casa, de certa forma, eh, conhece, não conhecendo do ponto de vista visual, eu diria um nome. Eu realmente, em relação a isso, tenho pouco a dizer que eu não sei, mas música eu escuto, eu não sei que é. Mas em casa, às vezes, os teus filhos, eu digo que eu tenho um filho de 19 anos, mesmo o de 13 anos já vem naquela onda do de 19, né? Mas há MCs é que têm boas músicas, né? Os nomes também. Acho que pronto, cada um coloca o nome que não vejo se o nome pode ter algum impacto negativo ou não, não vejo nada disso. O meu problema mais é no conteúdo da informação que eles querem passar, né? Eu acho que se a MCs é que faça bons conteúdos, né? Não há razão para ninguém dizer nada. Quando tu quer educar o teu filho pela positiva, nós queremos toda a informação que recebem, mesmo de comunicação social, entre os colegas, queremos que essas informações
seja informações que vão na linha daquilo que a informação recebe em casa, entende? Mas já o conteúdo, quando é dito de outra forma, como disseste, as pessoas falavam de sexo, mas dizia noutra forma, falava de namoro, mas utilizavam outras palavras, né, que visava talvez a mesma informação que queriam passar. Mas hoje já é algo, todos nós estamos a ver isso, né? Por isso que eu acho, em relação a isso, eu não tenho muito nada a dizer em relação à GMC, só quero que quem passa informação, seja através de música ou outras vias, que sejam informações que visa acrescentar a valor e dar mais informação aos pais para educar melhor os seus filhos, porque quando tivermos mais cidadãos bem preparados, do ponto de vista de informações, pessoas que respeitam, pessoas que são humildes, pessoas empáticas, pessoas que colocam sempre no lugar do outro para não eh, levar as pessoas a se sentirem mal, a estar magoadas, eu acho que estamos todos de acordo. Não é? Agora, trazer informações que vêm contra aquilo que os pais levam dentro de casa, aí sim que eu acho que há necessidade dessas pessoas repensarem bem. Eu vou jogar no questão agora para o ano. O Nerdi há pouco estava a falar da questão das plataformas e tal. Agora todo mundo cria conteúdo, todo mundo está nas redes sociais e comunica-se com facilidade. Podemos também ver esta questão na questão das plataformas, mas também fora das plataformas. Então, a questão é esta: que impacto pode ter nos jovens comportamentos e polémicos ou controversos dos MCs fora de palcos? Impactos das mensagens e Os impactos, os comportamentos polémicos ou controversos, a que impacto dos jovens, né, alguns jovens, já que são pessoas que têm muitos seguidores e na maioria jovens. como disse a colega, há MCs que têm mensagens e projetos positivos, né? De consciencialização, sensibilização, luta contra dependências de estupefacientes, bebida, eh, hum, não violência, né? Comportamento positivo nas suas comunidades, porque as primeiras vítimas são as pessoas das comunidades. Quem são assaltados, são violentados, são pessoas da comunidade que são primos, sobrinhos, amigos, conhecidos. É evidente que numa cultura muito visual, numa sociedade de informação e comunicação, hoje dos produtos mais consumidos são audiovisuais, textos, mensagens, imagens. E é preciso conhecer o nosso papel social. Qual é o papel social do MC? É para fazer música de confusão ou música de consciencialização? Porque muitos combatem a injustiça ou falta de saneamento através das letras, dos vídeos. A violência entre os jovens, violência doméstica, a paternidade irresponsável. Então, há mensagens positivas. Temos vários artistas muito bons nisto, né? Mas sabemos também que a tentação de ganhar likes e famas leva a uma cultura trivial, banal, de promoção de pornografia, de sexo, de violência, de rebolation, né? A rebolar, essas coisas. E, e às vezes é o que eles têm para dar no momento. Mas eles podem dar melhor de si, porque o ser humano é um ser evoluído e tem que evoluir a sua consciência. É preciso definir o seu papel social e sabendo que os olhos são a maior câmara fotográfica do mundo. Tudo que os nossos olhos captam, registram na nossa memória. E se os jovens, as crianças, não conseguem interpretar o que é que está a passar, não conseguem filtrar certas cenas, vão querer pôr em prática. E, e então eu apelo à consciencialização, porque não só de likes vive o homem, não só de seguidores vive o homem. O homem tem de viver com a sua consciência. Temos valores elevados como amor, paz, felicidade, pureza no pensamento e conhecimento. Esses são os valores positivos
que todas as civilizações, filosofias e cultura alertam-nos para desenvolver. E por outro lado temos outros valores como raiva, inveja, apego, luxúria e etc., que nos leva a situações de confronto, de insegurança, de autoestima em baixo, de violência física, psicológica no namoro. E a gente, de facto, tem que escolher qual é a minha contribuição. Eu tenho talento para a música, o que é que eu quero passar? Então é preciso, de facto. Não sei se agora eu só quero complementar para. Bom, em relação a isso também eu gostaria de dizer como o Dr. Nardi disse bem, sobre, por exemplo, essa a parte que tem a ver com like. O que é que acontece é o seguinte, eu, por exemplo, sou uma pessoa, não sou eu, sou uma MC, né? Eu levo conteúdo positivo, né? Conteúdo que tem a ver mesmo com a erradicação de violência, tudo aquilo que nós estamos a ver, não sobre o alcoolismo, droga, tudo isso. E pessoas que até que já estiveram lá, vêm trazer informações positivas para mostrar aos jovens que isso não é o melhor caminho, né? Mas o que é que acontece? As pessoas veem um like do outro. Eu estou a trazer informações que visa formar a sociedade, as pessoas nem importam. Então, aquilo, se a pessoa não é uma pessoa que diz, bom, eu vou continuar a trazer, vai chegar um momento que a sociedade sim vai importar pela informação, mas há aqueles que dizem, bom, se aquele que está a trazer informação não negativa, mas que tem um impacto nefasto na vida dos jovens. Por que eu estou a trazer aquele que tem, para mim tem impacto positivo, não tem like e o outro tem muitas visualizações. E muitas vezes isso também é o que é que leva a pessoa a mudar o seu pensamento, a mudar de atitude. Então, ir agora para o lado daquele que realmente está a infestar a sociedade. Eu acho que há necessidade de ver que é verdade, não só de like vive, eu não sou muito disso também. Eu não vejo aquilo, eu faço as coisas não para as pessoas dizerem não, é boazinha, não. Eu faço para ver que a sociedade, com o objetivo de melhorar a sociedade, melhorar a atitude, não pelo objetivo de ter ou não mais votos. E é isso que as pessoas têm que pensar, né? Fazer música é que tem conteúdos positivos, conteúdo que visa melhorar a sociedade que nós temos, porque, veja lá, mesmo aqueles que trazem conteúdo que tem impacto nefasto na vida dos jovens, depois são vítimas desses jovens. São mesmo as vítimas, eles não estão escolhidos. Por exemplo, caso bode, eles não estão escolhidos, estamos todos cá. Por isso que há necessidade de nós todos pensarmos nisso. E como os educadores podem ver de uma forma crítica esta questão com os jovens sobre o que ouvem e o que consomem? Olha, é isso que eu estou a dizer. Eu sou educadora, para além de ser formadora, porque também levo muitas informações enquanto mulher multiplicadora de cidadania. A primeira coisa que fizemos foi criar um projeto, mas um projeto para trabalhar com crianças, adolescentes e jovens. Porque eu digo sempre, as crianças são, eu considero, as chaves para transformar a sociedade, né? Uma criança pode chegar em casa e dizer, papá, mamãe, isso não se faz porque na escola não deram essa formação nesse sentido. Um exemplo, né? E depois eu vou até explicar algumas coisas que aconteceram em tudo aquilo que tenho feito nesses 2 anos enquanto mulher multiplicadora. Mas imagina, eu digo, eu sou uma mãe antiga, nova, nem que tenho 54 anos, o meu marido também está nessa mesma linha, mas nós educamos os nossos filhos com rigor, entende? E quando educamos os nossos filhos com rigor, há outros que nem por isso. Porque temos que ir nessa linha, não temos que nós estamos num país de liberdade, a libertinagem tem que estar lá em cima e o outro cá em baixo. Não, somos jovens sim, enquanto pais, mas tu tens que saber o que é melhor para o teu filho no futuro. E é isso que temos feito, né? Ao ver os jovens atuais, realmente muitas vezes nós exageramos, mas exageramos porque por medo daquilo que está a acontecer com outro jovem todos os dias.
por isso que há necessidade sim, enquanto educadores, eu acho que todos os educadores que querem educar os seus filhos no caminho do bem, às vezes temos receios e sentimos um pouco de medo de certas informações que saem, não só nas músicas, mas também nas redes sociais, que podem sim impactar pela negativa a nossa forma de educar. Rui, e será que existe uma relação entre o contexto social do jovem e a forma como observa e deixa-se influenciar pelos conteúdos de determinadas músicas? Sim, sim. Há muitas jovens de bairros mais periféricos, bairros mais pobres. hum, Nós sabemos que ainda temos bolsas de pobreza considerável, muita gente com muitas necessidades, famílias que vivem em espaços exíguos, pequenos. Temos situação de crianças que dormem em quartos com primos, tios. Por isso que vemos que há um número elevado de abuso sexual de menores em todos o lado em Cabo Verde. Pessoas que não têm casa de banho, às vezes uma criança que vai tomar banho, às vezes 10 à frente de outras, ou na rua, pessoas com dificuldades financeiras e violência doméstica com base em situações de desespero, de consumo de álcool, consumo de drogas, e há situações de revolta social. Vemos, né, muitas músicas falam da injustiça, da pobreza, que é preciso uma cidadania mais alargada, mais inclusiva, e temos ambientes sociais que são humus perfeito para brotar situações de reprodução de violência física, sexual, e esses conteúdos em ambientes que as pessoas não leem, não têm outras informações, não têm uma consciência sobre os perigos de certas mensagens que vêm deturpadas na música, televisão, se forem apreendidas e absorvidas, podem de facto manter este ciclo complicado de desesperança, de obscenidade, de violência, e isto é reproduzido, a violência é reproduzida. Se eu sou vítima, eu reproduzo. Temos visto casos agora de crianças, adolescentes a violarem crianças. É o caso que a Procuradoria-Geral da República chama a atenção. Os agressores sexuais, a idade está a baixar. De antes era de 40 para cima. Hoje temos adolescentes agressores sexuais. Os últimos relatórios da Procuradoria-Geral da República. Vimos casos de adolescentes que mataram crianças, né? Lenfreira há 3 anos, Jamaica e outros sítios. Então, Jamaica, jamais. Jamaica, morte. Lenfreira, houve violação, não sei, ali perto. Então, esses jovens essas atitudes estão a ser apreendidas. Consumo de pornografia, né, imagens sexuais, e experimentação, música violenta, criminalidade, filmes. Então, temos de ter cuidado com mensagens, porque há muita fragilidade mental. A família em Cabo Verde, o tecido social e tecido familiar estão com problemas. Os dados mostram, os psicólogos dizem, e trabalho que fazemos no terreno com as famílias, nós sentimos. Com a, com a miséria, às vezes fome, sem afeto, crianças que não vivem com pais, sem afeto. Isto não ajuda. Então precisamos fazer evoluir espiritualmente, socialmente, e também criar condições materiais para que as pessoas tenham, no mínimo, leiam mais, tenham programas culturais de ensino, de culturas de valor positivo para ajudarmos a nossa gente a evoluir. Burito, eu estou aqui neste ping-pong indivíduo. Não. Será que consegue ver isto durante as idas ao terreno nesse vosso programa? Hum. Nós, como já tinha dito inicialmente, nós criamos o programa que tem a ver com a promoção da paz em detrimento da violência, mas o nosso foco sempre são as crianças, adolescentes e jovens, mas nós sempre vamos às comunidades e nós fomos formados mesmo para isso, né? Para multiplicar as informações nas comunidades. E quando levamos informações, sempre tentamos mostrar que há coisas que nós não devemos fazer, mesmo que os pais fazem isso.
temos que mostrar às crianças que mesmo que eu faço algo, mesmo que eu bebo, por exemplo, álcool, eu enquanto criança não é nada, não é um espelho para mim, né? Muitas vezes nós o quê? Enquanto pais estamos a dizer aos nossos filhos, vocês não têm que tomar cerveja, mas em cima da mesa é uma cerveja para nós, no momento do almoço, no momento disso, mas estamos a dizer o filho que não pode fazer. Então há necessidade de mostrar às crianças que há coisas que os pais fazem que não devemos fazer também. E nós vemos muito isso sim, que a necessidade, o que leva muito à violência, assim como o doutor Bernardi disse, é justamente isso. Imagina, a violência em casa, do estudo que tem feito, muito tem a ver com o álcool, o álcool, não só violência contra a mulher, mas contra os filhos, porque os filhos também muitas vezes sofrem. Tem a ver também com a utilização de droga e outros mais, para além de, há pessoas que são violentas, parece de natureza, né? Mas há muitas que são causas. Então há necessidade também, e as informações, claro, porque uma criança, um adolescente que viola também outra criança, pergunto, onde é que foi buscar isso? Talvez é porque vê que é normal, porque há quem, a maior, a avó, a tio, a pai, a padrasto, que viola e muitas vezes ficam Eles impunes, são vítimas, né? é isso mesmo, e muitas vezes também são vítimas, em algum momento foram violados, mas então tem que vir quem? Tem que vir a cidadania para dizer, mesmo que aconteceu isso, mas isso não é coisa que devemos fazer, isso é um crime. Tem que vir as pessoas a dizer isso à sociedade. Eu vejo, por exemplo, no caso dos agressores, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por que as autoridades judiciais dão uma primeira chance? Agora tu vais para uma comunidade onde fazem, por exemplo, grupos, antes de ir para a cadeia. Se continuar, tu vais para a cadeia. Dá uma chance a essas pessoas para refletirem, para ouvir informações, e muitas vezes essas pessoas são vítimas desde criança. Eu vi, por exemplo, um caso de um senhor, aquele senhor, no caso nos Estados Unidos, casado com uma mulher de vários anos, tem filhos, e de repente a mulher diz, eu não gosto mais de homem. E bateu na mulher. E realmente foi para a justiça, e em vez de ir para a cadeia, a justiça colocou dentro, e ele chorava quando fala sobre isso, entende? Então, há muita coisa que a pessoa deve saber, que tens que estar preparado psicologicamente para qualquer coisa que pode acontecer, e que quando estiver preparado psicologicamente, é difícil haver agressão. É difícil o homem bater na mulher, ou mesmo a mulher bater no homem. O que está a dizer é defender que devemos trabalhar trabalhar os possíveis ou então os agressores, certo? Uhum. Temos que trabalhar Trabalhar a consciência, sim, autocontrole. é isso, porque às vezes vem a punição, sim senhor, se vai para a cadeia, sai de novo e comete o mesmo erro. Mas há momento, há esses casos, no caso dos Estados Unidos, que há grupos, essas pessoas vão, Mas veja que Cabo Verde temos condições para fazer isto. devemos criar, é uma forma também de erradicar a violência. Quem chamar? Quem chamar? As instituições, pode ser, há instituições públicas, eu digo nos Estados Unidos, por exemplo, eles pagam para estar lá, mas são as instituições públicas, essas instituições públicas são financiadas pelo Estado Federal, para fazer esse trabalho, não só em relação às vítimas, como também em relação aos agressores. Mas os agressores pagam tipo de uma multa, eles pagam para receber essas informações e para mudarem de atitude. Ali não é só, são programas que devem existir. Tem de haver programas de autotransformação, de autodesenvolvimento para as pessoas trabalharem a subconsciência. E não há transformação sem uma autoanálise, essa introspeção ou intravisão. Nós, na Universidade de Santiago, temos uma disciplina que trabalhamos isto. Se não houver autotransformação, se o indivíduo não conhecer o seu self, o ser,
não há hipótese. Então, já que está a falar da academia, que papel poderá ter também as universidades descobrindo os seus talentos e dando acompanhamento, seguimento a esses jovens talentos? Talentos em termos artísticos? Sim, sim, em termos artísticos. A universidade é um palco fantástico, porque universidades e liceus, porque grande parte da juventude cabo-verdiana está a estudar. Cabo Verde tem cerca de 120.000 estudantes, 80 e tal mil no ensino básico, 20 e tal mil, quase 30 no ensino secundário e 3.000 no ensino superior. Então estão a ver, é um número muito grande e devem ser palcos fundamentais no mapeamento dos talentos, no acompanhamento, no seu desenvolvimento psicológico, pessoal e artístico, com programas de aconselhamento, de trabalhar valores e também com apoios para desenvolverem o seu projeto. Vamos, já tem feito isso? A Universidade de Santiago tem feito isso, mapeia os seus talentos, dá espaço, pode agora desenvolver de forma mais aprofundada um verdadeiro projeto de promoção, acompanhamento dos talentos, porque são talentos que se multiplicarem, como aqui temos uma multiplicadora de cidadania, as comunidades podem sentir impacto verdadeiro. Só para complementar, para dizer que eu estou totalmente de acordo que temos que trabalhar muito bem nos liceus e até nos liceus onde há o extrato social, né? Não sei se é a palavra mais adequada, onde podemos encontrar pessoas Sim, está a ver, claro. principalmente tendo em conta que agora não se paga propina, então temos De várias classes. várias classes sociais. Já na universidade já não, né? Universidade já sabemos que não mesmo, muitas vezes pode ser um grande estudante, mas se não tens condições financeiras, muitas vezes fica para trás. Isso aconteceu antes, continua a acontecer. O que é que acontece? Que no liceu levar essas informações e levar mesmo os jovens, e aqui diria uma parte também que eu vi nos Estados Unidos, há jovens que são pagos para, por exemplo, eu enquanto mulher multiplicadora de cidadania, vou em todas as escolas, crio grupos, formo esses grupos e são esses grupos que vão multiplicar a informação dentro da escola. E esses jovens são pagos para fazer isso. E é uma instituição onde quando saem da escola, em vez de ir para casa, eles vêm para a instituição, vêm receber informações para ir multiplicar. Também é uma forma também de levar não só a liceu, mas também nas universidades, né? E formar jovem para eles mesmos transmitir informação. Até eu acho que parece que os colegas devem ouvir mais esse jovem do que quem vem de fora. Grupo de pares tem uma influência positiva ou negativa na vida. Sim, Por exemplo, vemos na igreja, por exemplo, a espiritualidade que não tem nada a ver com a religião é importante. Os jovens transformarem. Espiritualidade significa paz e silêncio para a contemplação do transcendente, ou aquilo que chamamos Deus, para a contemplação da natureza e para a observação da nossa relação interpessoal e intergrupal. Então, esta fase de silêncio, como disse, para o indivíduo no momento de conflito saber agir de forma pacífica, porque se agir em demasia pode passar o resto da vida na cadeia, pode matar uma pessoa, temos casos de feminicídio, temos casos de morte de amigos, que a raiva de facto não é boa conselheira. Então temos de trabalhar a espiritualidade, valores positivos, valores de solidariedade, de bem comum, e isto está ao alcance das escolas, dos projetos como da associação, das universidades, das igrejas, porque os grupos de pares que podem me levar para fazer emboscada a outros colegas, a outros grupos, também é o mesmo grupo que pode levar-me a fazer um trabalho de limpeza de uma comunidade, de trabalho comunitário, limpeza da praia. É a mesma energia que destruímos, é a mesma energia que podemos construir. Temos de mostrar às pessoas que as atitudes têm consequências, positivas ou negativas. E quando forem negativas, há um código penal, há sanção e há penalização. A lei é preventiva, não é só punitiva. A lei existe para dizer, meu amigo, cuidado que há limites.
Há comportamentos positivos e há comportamentos negativos. Para quem está a chegar agora, estamos aqui no debate na cidade, estamos a falar sobre música, comunidades e emancipação de jovens e mulheres. Estamos comigo, está a ativista social, economista e também gestora a Maria do Céu e o sociólogo Nardi Souza. Meus caros, há músicas que não deveriam passar nas rádios. Bom, hum, temos hoje em dia a liberdade de expressão, mas também há valores que têm a ver com normas sociais e questão de comportamento, né? Um código de postura que deve ser respeitado. Uma música que apela à violência, à morte, à violação de menores não deve passar. Isto é claro, porque a lei, Mas como controlar isso? como controlar quem as pessoas, há os gatekeepers, né? Aqueles que controlam a agenda, e há a questão de consciência social. Músicas que apelam a combates e a assassinatos de grupos ou de um povo diferente não deve passar. Temos de proteger a cultura de violência, não é aceite nem verbal, e há situações de gravidade, né? Não se esqueça que quando houve o genocídio de Ruanda, foi através da rádio que formou-se todo aquele ataque, a pedir um grupo Hutus e contra Tutsis e vice-versa. E aquilo deu origem a 800.000 mortos, o maior genocídio dos últimos tempos. Então, os conteúdos, ou então músicas que apelam à violência contra a mulher, a abuso contra crianças, não se aceita. Aí, sim, eu concordo que certos conteúdos não devem passar porque nós não poderemos reproduzir violência gratuita, pornografia, porque existem leis e há uma consequência penal e jurídica. Amor, então, deveria haver mais rigor na seleção das músicas que passam nas nossas rádios aqui em Cabo Verde. Do meu ponto de vista, acho que sim. Porque é tudo na vida tem regra e limite, né? Então isso não foge à regra. O que é que acontece é que muitas vezes, como a doutora Ali disse, que sim, deve haver controle, né? Se tu estás numa instituição, tens controle, né? Da assiduidade, pontualidade e muitas outras coisas. Então, eu acho também que, em relação à música, deveria ser, e não a liberdade de expressão, sim, mas uma liberdade de expressão que visa colocar em risco a sociedade. Nós devemos ter e ver até que ponto devemos permitir ou não. Entende? E agora, se as pessoas vêm dizer, não, eu faço a minha música e está errado. Não, mas tem que ser todas. Não só uma. Porque uma passa, a outra não. Temos de ver sim o que deve ou não ser passado. Né? Então, acredito que dentro das instituições que têm a ver com a comunicação social e tudo isso, a necessidade sim de repensar essa forma aqui, porque nós todos somos família. Os que não são, serão. Né? Então, a necessidade sim de ter uma sociedade cabo-verdiana cada vez melhor, e acho que os músicos podem fazer este papel, a família tem o seu papel, o Estado tem o seu papel e a comunicação social deve também ter o seu papel no sentido de saber o que é bom ou não para a sociedade. David, um resumo da nossa conversa. Não, esta temática sobre emancipação de jovem música, emancipação de jovens e mulheres e cidadania é importante porque a sociedade precisa refletir sobre o projeto, sobre a cidadania, sobre os direitos e deveres, sobre a proteção de menores, sobre propostas de um desenvolvimento saudável dos adolescentes, sobre acesso aos direitos económicos, culturais e sociais das comunidades, sobre valores positivos, qual é o papel dos mídias, sobre a boa governação, a transparência, porque governar pessoas, governar cidades, governar um país é responsabilidade do mais alto nível e é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas. Nós somos seres inteligentes, o ser humano é um ser fantástico, tem inteligência que nem sabe se tem, capacidades, né, mentais, etc.
e temos também de refletir sobre os efeitos negativos de certas atitudes. Muita diversão, muita luxúria, muito consumo de bebidas alcoólicas, vida muito sexualizada, tudo que é em excesso faz mal. E temos de respeitar as idades. Há conteúdos, há comportamentos que os adultos não podem ter com as crianças. Para evitar riscos de abuso sexual de menores, pedofilia, violência física, verbal entre marido e mulher, precisamos debater numa agenda positiva, né? E também condenar coisas que põem em causa a vida de uma criança, de um jovem, de um vizinho, e levar direitos e deveres, porque há espaço para que grande parte da população ou todos vivam na dignidade. E temos de trazer dignidade, rima com liberdade, mas também há limites que sabemos que já é no campo de delito, é no campo de crime. Liberdade não é uma luz verde para para termos práticas delituosas. Isto as pessoas têm que saber, que há uma Constituição, há Código Penal e há certas coisas que nós não devemos ultrapassar. Já. Mesma questão, Bom, resumida. vou dizer, foi bom estar cá, né? Até a primeira vez que eu participo num programa, agradeço. Estar ao lado de um expert em várias matérias. Então, dizer que, pronto, é um tema que deve ser repetido, né? Deve continuar, porque vale a pena, há coisas que não devemos falar sempre, não é falar um dia e depois esquecer, né? Se há informações que não vêm de encontro àquilo que a sociedade quer, que nós teremos uma sociedade cada vez melhor, então há necessidade de repetir esses tipos de informações, trazer eventualmente outras pessoas para também dar a sua opinião. Nós, enquanto mulheres multiplicadoras de cidadania, nós trabalhamos muito naquilo que é violência, nós queremos que haja cada vez um ambiente melhor, mas não só um ambiente do ponto de vista do lar, um ambiente também no trabalho, ou mesmo a nível de amigos, estar cada vez mais cedo, cada vez mais feliz. Pessoas a nível de valores, sabemos que os valores estão a perder-se. No outro dia, eu dizia que eu estou a sentir-me cada vez mais triste, porque na minha localidade, em Santo Antão, sou do Paúl, as pessoas que transmitiam valores, princípios, estão a falecer. Então isso, agora quem está a ficar? Os jovens. Será que os jovens vão ter este papel? Então há necessidade de nós, mulheres, multiplicar mais mulheres e mais homens também. A necessidade de trabalhar o homem em vários aspectos. O homem não pode ficar fora. Há homens que pensam, há certas coisas que são para mulheres. Não. O homem tem que ficar dentro. Porquê? O homem é pai. E o pai cria mulher, cria homem. Então o homem tem que estar bem preparado para também passar ensinamentos aos seus filhos no sentido de serem cada vez melhor. É isso que nós todos queremos. E volto a agradecer e dizer que sempre haja música. Nós todos gostamos de música. Eu adoro a música. E há uma coisa também que adoro, é a dança, que a dança também deve ser levada para a comunidade. É isso que nós fazemos. Levar a dança, porquê? Eu acho que quando uma pessoa, imagina, terminou o trabalho, há um grupo de dança aqui, nós vamos dançar, chegas em casa, outra pessoa, seja homem, seja mulher, não há espaço para violência, há espaço para diálogo. Aí que temos que criar muito diálogo para os nossos filhos crescem em ambientes saudáveis. Então, agradeço mais uma vez, né? E muito obrigado também pela companhia. Da minha parte, também agradeço a vossa disponibilidade de estarem aqui conversando um pouco sobre este tema muito importante, música, mensagens, emancipação de jovens, mulheres e comunidades. Então foi uma boa conversa. Quanto a si, caro telespectador, caro seguidor, nos vemos aqui na Rádio e TV Cidade. Um abraço.